Oi, Deusa, seja muito bem-vinda a mais um vídeo dessa minissérie, onde tantos esclarecimentos estão vindo à tona, né? Eu gostaria, inclusive, que você me dissesse como que está mexendo com o teu interior, com a tua alma. Assistir a série em paralelo, né? Ou depois essa minissérie aqui. Porque eu tenho certeza, né, pelo campo que está colaborando comigo no desenvolvimento, né, dessa playlist, dessa minissérie. Então eu acredito que está chegando para vocês também, que está mexendo nesse campo de vocês também de uma forma muito profunda. E que talvez, né, você não saiba nem colocar em palavras. Mas se você conseguir, eu gostaria que você dividisse comigo e com as outras irmãs algum detalhe, alguma coisa que te chamou mais atenção, de repente uma intuição mais aguçada, um sonho que mais pareceu uma lembrança do que um sonho. Então eu gostaria que, se possível, você participasse desse círculo virtual deixando seu comentário, tá bom? Bom, Deusa, hoje nós vamos conversar, né, sobre o terceiro episódio. Então aqui a gente chega no meio da série, né? Lembrando que a série Luna Nera, ela tem uma temporada apenas, tá? Ela foi cancelada, infelizmente. Mas ficaram aí 6 valiosos episódios para que a gente pudesse esmiuçar e reviver a história de quem a igreja chamou por tanto tempo de bruxas, né? Das bruxas, da bruxaria, e entender isso num contexto histórico. Então, se por acaso, tá, você está chegando aqui pela primeira vez no canal, ou é o primeiro vídeo da playlist que você está assistindo, eu estou usando como base a série Luna Nera para que a gente converse sobre acontecimentos históricos e faça uma retratação, tá, sobre quem seriam essas bruxas, ok? Então, esmiuçar inclusive o termo, porque esse termo bruxa foi dada pela igreja, tá? Uma religião de raiz patriarcal. Então, muito sobre a história da própria mulher está perdida para ela mesma, porque está distorcida, ou está invalidada, ou está anulada. E nada como um círculo de mulheres, seja ele presencial ou virtual como esse, para que a gente possa conversar com honestidade e principalmente se abrir para essa temática, porque esse tema de bruxas, de bruxaria, é um tema que, inclusive, para as mulheres, existe uma certa relutância, existe uma certa resistência, tá? Isso porque, eu lembrei da própria Adi agora, né? A personagem protagonista dessa série, o quão ela nega isso nela, pelo que isso reflete, né? Pelo que o poder dela acaba refletindo socialmente. Então, ela evita muito assumir esse lugar, esse destino no qual ela nasceu para exercer, devido a preconceitos, a exclusão, rejeição, invalidação. Em muitos momentos eu percebo que essa personagem, né, ela é um arquétipo que de vez em quando ela nos persegue, ela está ali com a gente, se refletindo na sabotadora interna. Então, muitas vezes, a pessoa a anular o teu próprio potencial é você mesma. Muitas vezes a pessoa que se nega a assumir o próprio destino, a tomar as rédeas da própria vida, somos nós. Então a Adi, ela não deve ser vista, né, aqui como
um personagem de uma forma individual. É importante que você faça esse exercício de trazer as personagens como exemplos arquetípicos, tá? Inclusive, personagens um tanto, como que eu posso dizer, polêmicos, né? Como a Cesárea, que é aquela que guerreia ao lado de homens, que é aquela que não está pelo interesse das mulheres. Então isso a gente vai falar um pouco ali na frente, né? Já separei minhas anotações aqui para a gente começar, mas é importante que a gente não exclua nenhum desses arquétipos, porque a gente precisa entender que estamos sendo a resposta hoje desse monte de carga de inverdades que nos ensinaram. E isso vem passando de útero para útero, de geração em geração, até que alguma descendente, que provavelmente é você, mana, porque o fato de você estar aqui num canal ouvindo uma pessoa que trabalha com a quebra de padrões ancestrais, essa atração que você teve de vir para cá não é em vão, não é um simples vídeo que você decidiu abrir. Existe um magnetismo acontecendo aqui. Então, provavelmente, essa descendente a quebrar vai ser você, se não já estiver sendo, né? E, bom, sem mais delongas, eu vou começar com vocês aqui a falar sobre o episódio que se chama Vozes, tá? Bom, quero dizer que vai ter spoiler, né? Como sempre, todo o vídeo, ele é comentado, tá? Sobre os episódios. Significa que eu vou, sim, dar spoilers aqui. Então, é ideal que você assista o episódio 1 e venha para cá assistir o vídeo 1. Depois você volta, assiste o episódio 2 da série e vem para cá para ver o vídeo 2 da minissérie, tá? Ficar nesse paralelo, ok? Então, só para avisar que sim, teremos spoiler por aqui. Então, vamos lá, meus amores. Acabei de receber a mensagem. Vamos me chamar para o nosso círculo, as nossas ancestrais, e chamar de uma forma intencionada, tá? Fecha teus olhos, respira fundo, coloca a tua mão direita em cima do teu coração, a mão esquerda em cima do teu ventre. E repita comigo as seguintes palavras. Queridas ancestrais, eis-me aqui, a tua linhagem. Vim ouvir sobre vocês para que me lembre de mim. Abençoadas sejam, abençoado eu sou. Abro os meus ouvidos e ouço a verdade. Abro o meu coração e recebo a verdade. Abro o meu útero e curo a linhagem. Está feito, está feito, está feito. Abram seus olhos. Gratidão, queridas ancestrais, por estarem aqui ancorando esse momento. Sejam todas bem-vindas, irmãs. Sejam bem-vindas. Me intuam quando acharem necessário, quando precisarem me corrigir ou quando precisarem me intuir de alguma nova informação. Sejam bem-vindas. Gratidão. Bom, amadas, o episódio 3, ele se chama Vozes. E ele já se chama dessa forma porque vai ser o grande dilema de Adi. Ela vai se deparar com um dos seus poderes, tá? Que hoje a ciência da alma, né? O espiritual, né? Os estudos do espiritismo trazem alguns termos, ok?
E o termo para essa faculdade da AD se chama clareaudiência. Então, chama-se vozes porque a AD ela vai ouvir informações, pedidos, e esse episódio, provavelmente você já assistiu, né? Gira bem em torno disso, tá? Então vamos lá, trouxe meu caderninho, fiz algumas anotações pra gente esmiuçar hoje aqui na roda, tá bom? Vamos lá. Bom, o primeiro ponto que eu anotei aqui, que me chamou a atenção, já é uma das primeiras cenas também, que é a consagração do corpo físico da mãe de Ade, tá? Essa consagração é feita pelas irmãs, né? As irmãs que moram na floresta, e elas deixam claro que elas estão fazendo aquela consagração porque a lua está posicionada. Consagração aqui entenda como uma espécie de velório, tá? Mas essa perspectiva de velório, ela já tem mais a ver com essa religiosidade que a gente conhece, tá? Realmente religião é o que mais define, e aqui eu estou tentando nos manter na linha da espiritualidade livre. Então, seria relacionado a um velório, mas elas chamam de consagração. Inclusive, isso já mostra que é uma ritualística, ok? Não é citado qual é a lua, qual é a fase da lua que está posicionada. Mas, eu estava pensando isso antes de gravar esse vídeo aqui, né? Que eu imagino, e aí é uma opinião, tá bem? Eu não vou confirmar para vocês, mas eu imagino que deve ser aquele momento entre a lua minguante, aquele último dia de lua minguante, quando ela está vindo para a lua nova, que é a lua negra, né? A lua que a gente não vê no céu. Então é uma passagem, é um fio de renascimento, de morte e renascimento. Eu sinto que provavelmente tem a ver com essa energia de encerramento de ciclo, ok? Então eu trouxe isso só para que fique claro o quanto a ritualística ela tá nesse campo do feminino, tá? E aí vamos lá, né? Vamos adentrar para a primeira cena em que há de começar a ouvir vozes, né? Que é uma cena onde mostra a Ade um pouco perturbada porque ela está ouvindo pedidos de ajuda, misturado a muito sofrimento. Então, na verdade, ela nem consegue explicar, né, descrever o que ela está ouvindo, porque é como se fosse muito barulho, muita confusão, tá? E isso já começa, né, já demonstra que ela está fazendo uma conexão espiritual. Só que, como ela falou, eu anotei uma frase que ela falou bem mais na frente, ela falou assim, ó, ter poder e não saber usá-lo é como não tê-lo. Então, é exatamente assim que ela se sente, né? A Ade, ela já vem aí, né, de 2 episódios com a vida dela toda transformada, porém de uma forma pesada, porque existe ali a perca, né, da avó, que depois ela descobre que é a mãe, então ela perde essa mãe 2 vezes, né, na concepção, assim, quando você analisa, é como se ela revivesse essa dor, né, da perda da mãe. Ela não recebe o apoio de quem ela sempre confiou, né? Então ela não recebe o apoio daquele padre que ajudava a comunidade, ela não recebe apoio dos vizinhos, que a própria família dela ajudou os vizinhos. Então a Ade, ela se encontra, na verdade, no que a gente chama como a carta da torre no tarô, né? Simplesmente tudo que ela acreditava, tudo que ela tinha construído até então, ruiu.
Ao mesmo tempo, né, o que é que acontece? Para aquela torre ruir, significa que a terra está se fertilizando para um novo. Então, a Ade, nesse momento, ela nem consegue ter essa perspectiva de felicidade com esse novo que está surgindo, que é o destino dela, que é o poder dela, porque ela ainda está no meio dos escombros, tá? Então, eu tentei trazer um paralelo aqui para a gente entender, né, sobre as pessoas que gostam aí de oráculo, de tarô. Essa referência da carta da torre é bem o que a Ade vem vivendo aí, pelo menos até essa metade, né, da série. E aí, né, o fato dela ter ouvido já demonstra que ela tem o que, como eu falei no Espiritismo, se define como clareaudiência, que é o dom espiritual, tá? É a faculdade espiritual, acho que é melhor colocar assim, porque senão dom fica parecendo que algumas pessoas nascem com a possibilidade e outras não. Só que o que muita gente não sabe é que todas as pessoas são médiums em níveis diferentes. Então tudo vai do que você alimenta. Se você é uma pessoa que alimenta cada vez mais ao longo dos anos o seu campo espiritual, mais as suas faculdades mediúnicas elas se abrem. Ao passo que, quando ocorre o contrário, quanto mais descrente, quanto mais dúvidas, quanto mais medo você sente, mais as suas faculdades se fecham. Porque é uma forma que a tua alma entende de proteção. É como se você estivesse se protegendo do seu próprio poder, né? E isso eu falo da humanidade no sentido geral e não apenas o feminino. Tá? Então a Ade, ela descobre a clareaudiência ali, né? Claro que eu estou usando o termo porque nós estamos na contemporaneidade, mas ali se passa na Idade Média, né? Ali se passa num século, né? Num lugar de trevas, de escuridão consciencial, tá? Então isso não era estudado como uma ciência, tá? Como a gente tem hoje a ciência da alma, que é um termo que eu escutei do comandante Asta Sharon. Ele utiliza esse termo ciência da alma, né, para falar sobre esses estudos espirituais, tá? Só que a Ade não sabe o que é isso. A Ade até ontem era uma adolescente que estava numa comunidade simples, que estava com aquela avó, com aquele irmãozinho, provavelmente lutando pela sobrevivência no sentido de precisar caçar a sua comida, precisar fazer alguns pequenos serviços para que a troca daquele dinheiro fosse para o sustento. Então tinha aquele foco da sobrevivência material, né? Mas tudo isso se tornou uma grande novidade para ela. Ok? Bom, e aí um pouco mais lá na frente, né, aparece uma cena de Ade e Pietro, tá? Ade é pedida em casamento por Pietro, para que a igreja e os andarilhos do bem parem de a perseguir e a acusar de bruxaria. Na proteção de um homem, ela seria deixada em paz. Eu quero que vocês reflitam aí sobre... Relembrem a cena e reflitam um pouco. Como isso ainda reverbera, inclusive, nesses tempos contemporâneos. Enquanto eu estava estudando essas observações para passar aqui nesse encontro, eu me lembrei de momentos que eu pedi para um amigo, para um namorado, me acompanhar até a porta do banheiro, me acompanhar naquele lugar, passar por outro determinado lugar, sabe? Porque eu achava, por esse entendimento, tá, que estando numa sociedade patriarcal, você está protegida se você estiver com um homem. Então, se você estiver com um homem, o outro não mexe com você.
porque você está com um homem, entende? Então, isso é muito palpável ainda, sabe? A gente aqui tá fazendo retratação histórica, mas isso é palpável, você sente, tá? Na pele. E olha quanto tempo faz. Olha o século que a gente está estudando aqui, eu acho que é o 15 e a gente está no 21. Olha quanto tempo passou. E o sentimento de medo, de desproteção, se não estiver ao lado de um homem, ele veio com a gente como uma informação celular, passada de útero para útero. Além de outras informações sobre o masculino, né? Em sua parte sobre violência, sobre, enfim, várias outras questões, tá? E aí, dentro dessa situação de Ade, claro que o pensamento do Pietro foi positivo, né? Eu tô aqui falando sobre como é frustrante para a mulher ela não ser respeitada e ela precisar de um outro homem para que naquele momento ela tenha pelo menos o espaço dela resguardado, mas o fato de Pietro ter pensado nisso, naquela circunstância, não foi de uma forma de querer tolher ela, né? De querer limitá-la de alguma forma, prender, né? A esse pensamento patriarcal. Na verdade, ele encontra essa solução por pensar assim: o meu pai não pode perseguir, né? O meu pai, como o representante do andarilho do bem, dos andarilhos do bem, não podem perseguir a minha esposa. Então, se ela está comigo e a igreja me respeita e os andarilhos me respeitam, eu consigo com mais facilidade fazer a proteção dela, tá? E isso da proteção é muito ligado ao sagrado masculino, tá? Quando é usado de uma forma negativa, que é dentro do conceito do masculino desequilibrado, que é o que a gente vê de reflexo nessa sociedade que a gente vive, isso é um pensamento que domina, tá? Então é uma proteção, na verdade, dominadora, de limitação, limitar aquela mulher para ele. E dentro do conceito do sagrado masculino, essa proteção ao feminino é justamente pela conscientização de que o feminino é sagrado, de que o feminino é divino e de que esse sagrado masculino, ele vem com essa missão de guardião. Tudo que é sagrado precisa de um guardião, de um campo que guarda, que zela. Então essa relação do sagrado feminino e masculino é bem sobre essa dança entre essa proteção do que é divino com essa reciprocidade do feminino em nutrir aquele que aguarda. Então Pietro, eu vejo nele até então esse movimento de querer proteger a mulher amada. E é um proteger genuíno, tá? Só que aí a Ade entra num grande dilema. Porque se ela aceitar se casar com Pietro, ela nunca se revelará ao homem que divide a vida com ela. Ela nunca vai poder se revelar. Porque o Pietro nem acredita nessa coisa da bruxa, né? Tanto que o grande dilema dele aí em todos esses 3 episódios é exatamente tentar provar que a bruxaria não existe, que as pessoas estão fazendo injustiças com as mulheres. Então, até esse dado momento, o Pietro ele se mostra um guardião, né? Ele, a partir de Ade, mas ele também se torna um porta-voz como guardião para outras, tá? Só que a Ade, ela não falou nada disso para o Pietro, até porque ela está tentando processar dentro dela, né? Como é que ela vai falar para uma pessoa? E eles tinham combinado ali no episódio 2 de serem muito honestos um com o outro, né? Porque, convenhamos, eles se conheceram até então ali na série há pouco tempo.
Então, nessa época, o poder da palavra era muito forte, tá? Não precisa saber o histórico da pessoa, né? Como hoje em dia, existe até fontes para fazer isso. Mas o poder da palavra era muito forte, eles tinham prometido essa honestidade. Então, Ade, ela se encontra nesse lugar de, se eu aceitar, eu nunca vou me revelar para o homem que eu amo. Inclusive, enquanto eu estava escrevendo essa frase, eu pensei assim, nossa, quantas vezes eu nunca me revelei para os homens que eu amei. Olha que forte isso, reflete sobre isso. Você vive isso, ou você já viveu isso, de não revelar a sua verdade para o homem que você ama ou amou? Então, manos, é muito forte. Eu amo essa série porque ela traz muito esse lado reflexivo, sabe? Traz o mistério à tona e os véus da ilusão simplesmente caem. Você começa a fazer questionamentos acerca da própria vida, né? Porque aí deixa de ser sobre Hades, sobre Pietro, sobre a Thebe, né? E passa a ser sobre você, sobre suas ancestrais, sobre a sua história, sobre a minha história. Somos todas uma, né? Essa é a grande verdade. Então, essa é uma das perspectivas de Hades, né? Se eu aceitar, eu nunca me revelo. E se eu negar, eu perco o meu primeiro amor. Então, olha que cruel, né, esse momento na vida de Hades, assim, quer dizer, já andando entre ruínas, né, sobre as ruínas dessa grande torre que caiu, que era a vida dela, que rompeu, para completar ainda tem isso. É o primeiro amor dela, né, o primeiro, no qual talvez ela achasse, inclusive, que seria um único. E olha que dilema que o próprio destino colocou para ela, né? E aí, ok, vamos passar um pouquinho, tá, dessa cena e vamos para uma cena que foi bem impactante. Eu não sei como foi para você, mas para mim ela já é uma cena forte, tá? Bom, Ade ouve o apelo de uma irmã que está sob tortura. Nesse ponto, a gente começa a se colocar no lugar da personagem. Se você ainda não fez isso, tá, mana? Eu indico que você faça, de verdade, assim. Começa, quando você for reassistir ou assistir amanhã o próximo episódio, ou se você já assistiu todo e veio pra cá, já que eu tô revivendo as cenas, começa a se colocar, assim, como as personagens, tá? Principalmente como a Ade. Porque a Ade, ela representa muito essa mulher, apesar do tempo que ela está, ela também representa a mulher contemporânea, desligada de sua espiritualidade, porque a Ade é uma menina mulher desligada da espiritualidade dela, tá? Como você e eu fomos crescendo tolhidas, limitadas nessa espiritualidade feminina, tá? Eu não vou aprofundar muito esse assunto aqui, porque eu vou deixar para a nossa jornada, tá? Os próximos vídeos aqui do canal vão ser sobre uma jornada que faremos juntas, tá? Sobre as feridas do feminino. Então é uma jornada terapêutica que eu quero ter com vocês para a gente falar das dores, mas também trazer à tona as curas, que esse é o grande intuito aqui, tá? Bom, e aí, na cena, né, a Ade, ela tá no meio de uma floresta, caminhando, normalmente, provavelmente voltando para casa, e ela começa a ouvir, a clara audiência dela se abre, e ela começa a ouvir uma irmã que está sendo torturada, ok? E aí, a própria floresta demonstra sua vida, né, sua vivacidade, e começa a mover os ventos e as árvores se balançam. Esse poder, essa ligação do feminino com a natureza reunida. Para quem vive dentro dessa sacralidade,
tudo é uma sincronicidade, tá? Mas para quem não vive, tudo é assustador. E foi o caso para a Adi ali, tá? Até o ponto que ela cai ali no meio de umas pedras e a mãe dela aparece. Então aí entra a clarividência, que é uma outra faculdade espiritual. A clarividência, que é essa faculdade de você enxergar com o seu terceiro olho, tá? O seu chakra frontal, ele está aberto o suficiente para que você enxergue outras dimensões. Então, a Adi, ela tem ali a clarividência dela aberta e ela enxerga a mãe, tá? E aí a mãe dela fala: o amor é uma ilusão. Seu destino falará com você. Escute e ele se cumprirá. Então, naquele momento, como a Adi ela tá com aquele ressentimento em relação à mãe, né? E é muito o que acontece quando a gente tá com o emocional desequilibrado, a gente se fecha para ver o óbvio. A gente se fecha para ver tudo que a vida está nos mostrando. Então, o campo emocional do feminino é muito importante que se tenha um cuidado profundo com ele. Porque nós já somos propensas ao campo emocional, mas ele não pode nos desequilibrar ao ponto de prejudicar o nosso destino. E aí vem a mãe de Adi trazer exatamente essa mensagem aqui em outras palavras. Só que a Adi ressentida quer começar uma discussão ali com a mãe e essa imagem ela desaparece, né? No caso, ela quebra essa conexão. Mas foi falado para ela já para ver se ela começava a organizar tudo isso dentro dela e entender o que o destino estava falando, tá? E aí mostra que com essa confusão, na verdade o que mostra é essa contínua negação e esse apego ao que ela vivia, porque eu ainda não falei sobre o apego, né? Mas eu expliquei aqui que a torre, essa torre é a vida, né? É o que a gente chama de vida, chama de rotina, chama de emprego, chama de casamento, chama de amizade, de vida social. E essa torre é tudo que a gente construiu. Só que se a gente construiu isso em cima de ilusões, uma hora ou outra vai romper. E talvez, inclusive, nesse momento, você esteja andando sobre os escombros da sua torre, tá? E aí o que é que acontece? Tem um ponto da vida que mesmo a gente sabendo que estava naufragando naquelas ilusões, o fato de não saber recomeçar, ou ter medo do recomeçar, faz com que você tenha apego aos escombros. Então Adi demonstra isso. Apego ao que vivia. A gente já chegou na metade da série, no terceiro episódio, e a Adi ainda está nesse processo, ela ainda está nesse apego do querer voltar atrás para viver nas ilusões, porque pelo menos as ilusões era a zona do conforto, né? Que a gente chama de zona de conforto, como se existisse conforto num caos silencioso, né? E aí, ok, mais pra frente, tá? Adi e a amiga dela, que eu ainda não falei sobre ela, mas eu vou falar bastante aqui, que é a Persépolis. A Persépolis é um personagem muito interessante, porque aparentemente ela é uma coadjuvante, você nem... Não sei, até nos 2 primeiros episódios ali, ela não se destacou muito, ainda fica aquele mistério sobre essa personagem. Então você não sabe muito o que esperar, meio que até ignora. Mas a Persépolis, ela é incrível. E ela mostra todo o potencial dela, essa personagem demonstra esse grande potencial nesse terceiro episódio. Porque em várias conversas com a Adi, tá? Ela se coloca com firmeza nesse lugar
vindo de tudo que ela vem aprendendo com as irmãs, né, com as amazonas naquela floresta, com aquelas sacerdotisas. Então ela é a menorzinha de todas, mas ela tem uma potência que ela demonstra bastante nesse terceiro episódio. E aí Adi, desabafando com ela, e aí ela fala para Adi, né, nós escrevemos a nossa história, não quem nos chama de bruxas. E isso é incrível, isso define bem, manas, o que eu tô querendo, o que eu já comecei a fazer aqui com vocês, tá? Que é desmistificar essa coisa de que bruxa está relacionada a demônio, ao mal, a coisa ruim, a mau agouro, a todo esse folclore patriarcal que foi criado dentro de religiões com raiz patriarcal para que a gente desprezasse a nós mesmas. E foi o que a gente veio fazendo até aqui. Então, quando a Persépolis ela fala isso, né, nós que escrevemos a nossa história, quer dizer, eu, você e a outra mana que está assistindo esse vídeo, nós estamos reescrevendo a história nas nossas células. Porque o fato de você estar me ouvindo aqui, eu tenho certeza que a tua mente, ela já está trabalhando, ela já vem trazendo as novas informações para o teu campo, e o teu coração vai magnetizando essas novas informações e o teu útero vai recebendo. Tudo isso enquanto a gente conversa, você nem percebeu. E o teu consciente e o teu inconsciente já fez tudo isso aí no teu campo, tu nem percebeu. Então, o fato de você estar aqui, você já está reescrevendo a história das ancestrais dentro de você, tá? E aí ela fala, né? Ela conclui, não quem me chama de bruxa, porque chamar a outra de bruxa, chamar outra pessoa de bruxa é um termo pejorativo. Ele começa, na verdade, o nascimento desse termo já é pejorativo, porque ele nasce com essa proposta da Inquisição de eliminar mulheres que tenham qualquer conhecimento que os homens não tenham. Eu não sei como é que naquela época sobrou uma mulher, porque é claro que nós temos e continuamos tendo conhecimentos que homens não têm. E tá tudo bem, eles não são inferiores a gente por causa disso, não. Só significa que, um exemplo, tá? Se eu tenho um útero e eu vivo a minha espiritualidade livre dentro ali do movimento de sagrado feminino, eu vivo os mistérios da deusa. Eu vivo através do meu útero. O máximo que eu posso fazer é explicar em teoria para um homem. Mas empiricamente, a vivência, o sentir, ele não vai ter. Como uma vez que, quando eu estava namorando, eu estava no início da minha união com o meu companheiro, ele me perguntou como é as cólicas. Então é sobre isso, sabe? E aí eu tentei achar algumas palavras para descrever, mas ainda não descrevia como é sentir cólica. Entende? Então esse movimento da Inquisição, a grande realidade é que era uma perseguição pela espiritualidade feminina, que sempre ritualizou tudo, por ter essa conexão espiritual muito forte. Eu acabei de falar de útero. O útero é um dos maiores portais, né, que temos no nosso corpo biológico de ligação entre o cosmos, né, o espírito e a matéria, sabe? Então, existe esses mistérios no feminino, que essa racionalidade do masculino desequilibrado, essa dominância desse masculino desequilibrado, que é usurpar, tá? Mas que o masculino sagrado respeita e quer zelar, ok? Então, vamos um pouquinho mais para frente, né? Tebe, lembram da Tebe? Vou botar uma foto dela aí.
A Tebe e outra irmã explicam a importância de Ade identificar as vozes, porque até então a única coisa que Ade soube dizer é que não era uma única voz, eram várias vozes, são várias vozes nessa comunicação. E aí elas fazem aquela reunião com Ade e falam sobre a importância dela tentar identificar, né? A fim delas encontrarem as outras irmãs que estão pedindo ajuda, porque até então as sacerdotisas, com suas experiências, elas já entenderam que aquilo era um contato. A Ade não tinha a menor noção, para ela estava ficando talvez até assim doida, estava sem conseguir identificar o que ela estava vivendo. Mas as irmãs, elas sabiam que ia chegar até elas um canal, um portal, que fosse um elo, né? Uma ponte com as outras que ainda não estavam vivendo ali com elas nas florestas. Então provavelmente elas tinham sido resgatadas, teriam sido presas, enfim. E até então elas entendem Ade como esse canal. E Ade, né, começa a ouvir, começa a dividir com as irmãs, né, a conselho da Persépolis, porque ela nem ia comentar com ninguém, mas a Persépolis fala, olha, deixa as irmãs te ajudarem, sabe, conta para elas. Aí Ade se abre e as irmãs entendem que aquilo era o chamado das outras. As outras estavam tentando se comunicar com essa pequena comunidade, né, essa irmandade que estava ali guardada pela floresta. Então começa um movimento a palavra não é treinamento, mas tem um pouco disso também, mas é uma concentração. Foi que eu falei ainda agora sobre a questão emocional, que o emocional, se você não equilibrar, ele vai mexer com você ao ponto de te afundar. Então Ade, ela precisava sair desse lugar do desequilíbrio emocional e ela precisava se concentrar para ela entender quantas vozes eram, se possível de onde estavam vindo, quantas vozes eram, mas precisa-se de um treinamento entre sacerdotisas, entre irmãs que tenham conhecimentos maiores para proporcionar uma ambiência espiritual para que essa concentração possa acontecer. E aí, né, é onde muita coisa acontece que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Bom, tem uma próxima cena depois dessa que a Persépolis, né, ela é namoradinha de infância ali do melhor amigo de Pietro. Vocês já perceberam, né, que a melhor amiga de Ade é namoradinha do melhor amigo de Pietro, tá? E numa conversa que ela estava tendo, né, com o Espírito, acho que o nome dele é esse, né, Espírito, ela fala para ele que ela tem as bruxas como a família dela, tá? E ela fala sobre a irmandade que ela sente, o amor e o cuidado vindo daquelas mulheres. E aí é muito interessante, porque nessa mesma cena, ela fala sobre a história deles dois, né? Eles vieram de um orfanato, eles fugiram, inclusive, de um orfanato. Em algumas vezes, ela retratou maus tratos de uma freira, né? Porque ela se irritou e esse emocional dela subiu ao ponto dela mover coisas na matéria. E aquela freira identificou aquilo como uma bruxa, uma bruxaria. E cortou o cabelo dela, tanto que a Persépolis, ela tem um grande desgosto, porque depois disso o cabelo dela não cresceu mais. E a mulher tem muito essa ligação, né, com essas raízes do cabelo. Olha como é interessante, manas. Eu refletindo aí um tempo atrás, eu fiquei pensando, né, que nós temos raízes tanto nos pés
quanto na cabeça. E é justamente para mostrar que essas raízes, elas estão conectadas em cima, né? A gente relaciona a raiz com o que está embaixo, com fincar, com ancorar. Mas quem disse que esse ancoramento também não pode ser espiritual, não pode ser para cima, né? E por isso essa relação com os cabelos é tão forte, né? Porque é como se fossem antenas, raízes cósmicas posicionadas para cima, né? Crescem e vem caindo assim. E aí a Persépolis, ela tem esse desgosto, porque o cabelo dela nunca mais cresceu, tanto que ela usa um chapéuzinho, né? Vocês já perceberam? Para cobrir, porque ela tem vergonha e ela tem tristeza disso. E aí ela explica pro espírito que até então está vivendo ali entre os andarilhos do bem, porém não é um deles, né? Mas o fato dele estar convivendo ali, que é uma convivência muito contrária do que Persépolis está vivendo, mostra que ele tem algumas indicações, tá? Inclinações, talvez por essa convivência, à defesa dos andarilhos. Então é claro que se ele está naquela ambiência, ele vai achar que quem é bruxa não presta, que isso, que aquilo, que não sei o quê. E a Persépolis, ela vem trazendo essa informação familiar, né? De, olha, lembra que a gente cresceu sem família? Elas são minha família, elas se tornaram a minha família por escolha delas. Elas me acolheram e elas me deram o amor e o cuidado que eu precisava. Tudo que a gente não tinha, elas me deram. E aí ela tenta passar isso para eles, né? Que bruxa é só uma palavra. Isso me encantou muito nela, né? Já é um personagem que veio crescendo nesse terceiro episódio, mas essa frase me encantou demais, porque é exatamente sobre isso, tá? Bruxa é uma palavra que tentam nos invalidar ou nos rebaixar com ela, tá? Claro que existem, né, as manas, né, aí na contemporaneidade que se apropriaram do nome bruxa para dizer assim, não estão me chamando de bruxa, beleza, eu vou dar um novo conceito para esse nome. Bruxa é uma mulher de poder, bruxa é uma mulher da magia, e eu sou essa mulher. Eu ando entre escuridão e luz, eu sei os mistérios. Então, isso é incrível também, porque muitas mulheres que se intitulam como bruxas, elas não sentem esse termo de uma forma pejorativa, muito pelo contrário, elas se apropriaram. Então aí já é uma nova perspectiva. Como aqui eu estou falando da questão histórica, eu preciso trazer esse termo como algo pejorativo, tá? Só para a gente entender como é que tudo isso começa, ok? Então, quando a Persépolis fala, olha, bruxa é só uma palavra, cara, se vocês conhecerem ela, vocês vão ver que, tipo, é amor. Então, bom, essa personagem, ela só tende a crescer, né? E aí, uma outra cena de impacto agora, tá? De muito impacto. Bom, a Adi é guiada por uma voz. Então, depois daquele momento de treinamento, de concentração e de apoio das irmãs, ela consegue fazer a identificação. Uma voz se destaca mais do que as outras e ela consegue ouvir nitidamente, é como uma narração. Ela consegue ouvir, ela consegue entender e ela vai seguindo, porque as irmãs que moram, né, ali com ela, as sacerdotisas, falam, olha, você precisa ouvi-las, porque elas estão te pedindo ajuda. Elas querem se comunicar conosco. A gente precisa resgatar essas mulheres. Então, há de começar a entender, pelo menos teoricamente, o objetivo daquilo. Porque até então, para ela era quase que uma forma de estar enlouquecendo sozinha, tá? Bom, a Adi é guiada pela voz mais alta, né, a voz de maior destaque entre as outras, e leva as irmãs para irem com ela em busca dessa que está pedindo ajuda, tá?
ela vai se comunicando entre a clareaudiência e a clarividência. Então, tem momentos que ela só escuta a irmã, que pede ajuda, só que tem momentos que ela se concentra e ela consegue visualizar o local que a irmã está. Isso faz com que elas saiam, né, a cavalo, para encontrar, né, para ir nesse lugar e encontrar essa irmã. Ok? Então, nessa cena, infelizmente, elas chegam tarde demais, tá? Porém, há tempo dessa irmã torturada, porque eu não sei se vocês percebem, ela tá com uma venda nos olhos, porque os olhos dela foram arrancados, ou queimados, ou furados, tá? E isso não é um exagero da série, não, tá? Isso é praticamente um documento histórico que está sendo denunciado na série, porque isso acontecia, tá? E ouso dizer que coisas ainda piores aconteciam, tá? Porque eu já ouvi atrocidades que eu não quero nem trazer para cá para não pesar, porque eu tenho certeza que vocês que estão chegando aqui não tem essa energia de uma vivência de bruxaria de muito tempo. Pelo contrário, são humanas que estão em desconstrução, que estão mergulhando no autoconhecimento, que estão aprendendo sobre o sagrado feminino, que estão em busca, não estão já fincadas, tá? Essa é a energia que eu sinto das mulheres que estão chegando aqui, né? As outras também são bem-vindas. Mas o que eu quero dizer é que existem níveis de conhecimento e a gente primeiro precisa colocar o primeiro pé para poder colocar o próximo, né? Então existem coisas que deixam mais para frente, assim, para vocês saberem. Mas saibam que as cenas, por exemplo, que aparecem nos próximos episódios, eu acho que mais ali pro quarto, né? Que é até o próximo vídeo que eu vou fazer, vocês vão ver coisas, tipos de tortura absurdos e que eram real. A série não criou do nada não, tá? A série trouxe historicamente, retratou na série e agora eu trago para vocês para confirmar. Ok, é real, infelizmente aconteceu, tá? E aí, elas chegam tarde demais, porém há tempo da irmã torturada dizer: transforme-se naquilo que é. Então, apesar dela não estar enxergando, não ter um direcionamento, como ela estava falando com Adi, pela intuição, pela clareaudiência, e ela solta essa frase, então ela estava falando para Adi: transforme-se naquilo que é. Se transforme naquilo que você é. E essa é uma mensagem que fica para nós também, manas. Se transforme no que você já é, que você provavelmente não se lembra, que você diminui o potencial, você sabe que tem um potencial, aí você mesma vai lá e abafa. Por coisas que você passou em vidas passadas, por repressões que você passou nessa. Mas, nessa encarnação, você veio para se transformar em exatamente aquilo que você é. Lembre-se de quem você é e viva ela sem medo. Então, quando ela fala isso, tá? Ela se joga do alto, tá? Ela estava no topo de um castelo e ela se joga no alto. E ali eu entendi como uma forma de autoproteção. Como quem pensa assim: vocês já fizeram de tudo comigo, agora me matar eu não vou dar esse prazer a vocês não. E ela mesma toma essa atitude, tá? E isso, né, que eu trago para vocês, esse orgulho, que não é um orgulho do ego, é um orgulho de autoproteção, um orgulho de autoproteção, fica muito claro um pouco antes disso, tá? Um pouco antes disso acontecer,
ela fala assim, ela afirma que os homens que lhe torturaram, tá? Que no caso a cegaram, nunca teriam o seu perdão. Nunca. Para sempre eles não teriam o seu perdão. Ela enfatiza isso. Inclusive, nesse momento da cena, eu me senti muito identificada. Eu acredito que houve alguma vida minha ou das minhas ancestrais, e eu senti no meu campo, que fez essa mesma promessa. Tanto que nessa vida eu já fui uma pessoa que passei por muitas coisas com o masculino, tá? Ao ponto de, mesmo nessa vida, falar uma frase dessa. Então, é muito trabalho, né? Porque o autoconhecimento, ele é uma busca constante, ele é a cura é um movimento constante. Então, eu tô aqui falando para vocês, mas existem coisas que eu estou curando em mim, é uma constância, né? Mas eu já estou muito próximo desse masculino curado. E por ter consciência dos meus históricos, inclusive de vidas passadas, eu tenho essa convicção de que eu ou alguma ancestral minha, e quando eu falo isso é porque elas estão tão no nosso campo, nós somos tão elas, que você entra nesse paralelo dimensional, você não sabe o que é seu ou o que é delas. Só que como elas também são você, então dá tudo no mesmo, sabe? É esse mistério da deusa. Então eu tenho essa convicção de que com certeza essa frase aqui, ela já saiu de mim ou das minhas, por longas feridas, né? E que graças a essa encarnação que eu vivo hoje, eu posso retificar isso e eu posso liberar isso. Porque quem não perdoa se aprisiona. Você acha que está fazendo algo de prisão para o outro, mas a grande verdade é que ao não dar prisão, a não dar perdão, você se aprisiona para sempre, ou até você criar a consciência do perdão naquela velha história que tanto te machuca. Você é quem se prende dentro da dor. Então, como eu alcancei essa consciência, eu consegui liberar esses perdões e estou mais próxima desse masculino curado, tá? Bom, mas com certeza de longe essa foi uma cena muito forte para mim e eu acredito que por isso, por ter me lembrado de vidas passadas, tá? Bom, para que nesse meio tempo, né, quem estava perseguindo essa mulher torturada eram os andarilhos do bem, né? Então nesse meio tempo eles já percebem que as irmãs, né, que as sacerdotisas estão ali embaixo e eles começam a descer as escadas rapidamente para encontrar com elas e provavelmente prendê-las, torturá-las, fazer a mesma coisa que fizeram com essa irmã. E aí o que acontece, né? Para retornarem para a floresta, elas usaram magia para apagar as tochas dos andarilhos. Lembram que a gente está falando de uma época que não tinha luz elétrica? Eram tochas, né? Era fogo. Então elas usam magia para apagar as tochas dos andarilhos do bem e paralisar um outro, que era um que estava bem na frente delas, e elas usam magia para paralisar ele. E aí, explicando, né, assim, tentando explicar, tá, gente, muito por cima, porque assuntos de outras dimensões só dá pra gente transmitir quando a gente já tá nela, né? Quando a gente já tá totalmente desdobrada nessa outra dimensão. Mas como nesse momento estamos numa transição planetária, todos os seres encarnados nesse momento estão transitando entre dimensões, o que eu posso falar, né, diante de todo esse
borbulhinho que está acontecendo, né? Esse grande movimento aí que está acontecendo, é que magia dentro dessa cena aqui, tá? Esse poder de apagar o fogo, de paralisar uma outra pessoa, são características de uma outra dimensão, tá? São dons, são habilidades espirituais, acho melhor usar o nome habilidades do que dons. Habilidades espirituais que vêm de uma outra dimensão, tá? Por isso que era tão chocante o que as mulheres conseguiam receber da espiritualidade para uma sociedade patriarcal. Porque elas não aprendiam isso em livros, em escolas, muito pelo contrário, não tinha... o corpo biológico, o corpo fêmea, ele recebe por si só as intuições, os saberes dos mistérios da deusa, da energia feminina de Deus. E é isso que nunca foi compreendido por muitas mulheres e por alguns homens, tá? Então não tem que você estar lendo num lugar, não adianta, foram 4 séculos matando mulheres para no final das contas a gente renascer, ou a gente aqui. Olha do que a gente está falando, adiantou de que aquilo dali? Karma para eles, né? Só isso. Porque a gente volta mais forte. É uma espiritualidade vivida, não uma espiritualidade doutrinada. Ela é vivida no campo do corpo, tá? A gente materializa o espírito aqui. Todos os homens e todas as mulheres saíram de úteros. Não tem um ser humano vivo neste momento que não tenha passado pelo corpo de uma mulher. Então, a espiritualidade em matéria está aqui através desse corpo biológico, tá? A gente vai aprofundar assuntos como esse na Escola de Mistérios, que eu darei abertura, tá? Em breve vocês saberão. Porque existem informações que é para ficar entre as dedicadas, tá? Então, não tem alguns assuntos que eu não posso trazer de forma aberta, porque eles são para dedicadas, ok? Mas, vamos lá. Só para explicar essa questão da magia, né? Que sempre fica essa coisa de, ai, o que será, que não sei o quê, mas eu tenho medo, porque aquela mulher... Eu sou mulher, mas eu tenho medo daquela outra mulher. Mano, isso é só desligamento da tua espiritualidade. Você não está conectado com o seu corpo, nem com a sua espiritualidade, nem com nada. Você tem medo da outra. Mas isso é uma faculdade espiritual de outras dimensões elevadas, tá? Elevadas. Cesárea, vamos vir com Cesárea. Cesárea está no meio desses andarilhos do bem nesse momento, tá? Então é uma cena bem impactante, inclusive, porque existe um grupo de mulheres, né, as sacerdotisas, as bruxas, e existe um grupo de homens tentando queimar e torturando uma mulher. E no meio desse grupo de homens está uma mulher, tentando ganhar a aprovação daqueles homens. A gente ainda vai falar muito sobre cesárea aqui, tá? Eu queria fazer um vídeo só sobre cesárea. Vamos ver o que é que as ancestrais vão sobrar aqui para eu fazer, né? Porque está sendo bem orgânica essa construção da minissérie, tá? Bom, existem 2 frases aqui, né? Eu anotei bastante frases nesse vídeo, mas me chamou muita atenção mais 2 frases, eu quero ler para vocês agora, né? Eu vou ressaltar uma que eu já falei, né? Que é: ter poder e não saber usá-lo é como não tê-lo. Que foi a Ade que falou isso, né? E a gente vê esse movimento dela, essa negação, essa resistência de assumir o próprio destino, o próprio lugar. A gente vê claramente isso a todo instante nessa série. Então, mais uma vez, eu falo para vocês, não olhem para esses personagens como pessoas à parte de você, nem a Cesárea. Lá na frente eu vou explicar o porquê, tá? Nem a Cesárea você exclua ou anula, porque ela faz parte do histórico do feminino ferido, ok? E a gente vai entender
a cesárea de uma forma contextualizada, terapêutica, ok? Dentro do sagrado feminino. E uma outra frase, né, que quem fala é a Thebe. Ela diz assim, ó: confiar umas nas outras é a única possibilidade que temos de sobreviver. E eu vejo o quão isso se reflete até hoje. Eu resgatei a minha vida, manas. Isso eu posso dizer claramente para vocês. Eu nasci várias vezes nessa mesma vida. Os nascimentos mais potentes foram quando a minha mãe me pariu e quando eu me pari, anos depois, dentro do sagrado feminino. Eu posso dizer para vocês que eu sou uma criação própria nesse lugar de resgate do feminino. A mulher que não passa por esse lugar, tá? Todas têm essa possibilidade, tá? Mas isso vem da escolha. E quando você escolhe se manter afastado desse lugar sagrado, de se ver como sagrado e de entender. Deixa eu entender aqui minha sacralidade, tá? Que não é uma sacralidade como essa que a gente aprende na religião, tá? Não é sobre isso que eu tô falando. É uma espiritualidade natural, missionária, tá? E intrínseca, que você não aprende, você vem com ela. Só que ela pode estar adormecida dentro de você, porque você não ativa. Talvez você não tenha referências, não esteja participando de grupos de mulheres, não esteja se engajando em cursos, não esteja... Eu fico muito feliz que você esteja aqui, porque esse canal é um espaço de aprendizado, tá? Para mulheres de todas as idades. Tudo que eu falo aqui tanto interessa para uma pessoa de 20 anos quanto para uma pessoa de 70, tá? Porque é sobre a mesma espiritualidade do feminino. Tanto está sendo arrancado a verdade da mulher de 20 anos, como foi arrancado da mulher de 70. Então, é necessário esse grande movimento do feminino em resgate de si mesma. E quando a Thebe ela coloca isso, né, que a única forma de sobrevivência dentro de uma era patriarcal, de uma época patriarcal, que graças a deusa está muito já próximo do final, tanto que o nome desse canal é uma homenagem aos novos tempos, né, que é a nova era da deusa. Quando ela fala sobre confiar no feminino umas das outras, é a única forma de sobrevivência, né, a todas as torres que estão caindo, e a torre principal dessa sociedade patriarcal que está caindo, é uma frase muito atual, e que as mulheres têm que se abrir para entender cada vez mais isso, a importância, o fundamento do que ela está falando nessa frase. Estamos finalizando, mas existe uma cena aí que é quando o andarilho do bem entrega um livro. O livro, lembram que desde do primeiro episódio que tenta se resgatar esse livro. O andarilho do bem consegue finalmente captar esse livro e entrega para a autoridade da igreja. O líder ali da igreja, ainda não ficou claro exatamente, né, até esse momento que ele é, mas uma liderança ali daquela religião, tá, da igreja. E ele entrega, ele nem entende o porquê, tá, porque foi uma solicitação desse líder que se achasse esse livro e entregasse a ele. E como toda pessoa que se coloca nesse mundo só para obedecer, só para servir como capacho, né, e não servir de uma forma missionária, mas servir como um capacho, você só faz o serviço para quem não tem coragem de se expor. Então, foi o que aconteceu nessa cena. E aí ele entrega o livro, né, que é um livro de magias, né, estava ali na escola iniciática, que mostra ali no episódio 2, e que se resgata e é entregue na mão dessa liderança.
essa liderança da igreja é um antigo bruxo, tá? E lá na frente a gente vai entender, juntas aqui, o peso que isso tem, o porquê, tá? Desse livro, o que é que tem por trás desse homem, né? Dessa perseguição, ok? Bom, voltando para aquele pedido de casamento de Ade e Pietro, a Ade decidiu, né? Ade triste, né, com desgosto, porque não conseguiu ajudar aquela irmã que tanto clamava por ela, ela ficou com muito desgosto. O que é que acontece? Ela já estava desiludida com a vida, e aí ela pensou, eu vou casar com Pietro. Eu vou escolher como eu li para você, né? Se aceitar, nunca se revela o homem que ela ama. E se negar, ela perde seu amor. Então, dentro dessas possibilidades, ela pensa, eu vou me casar, porque pelo menos eu vou viver uma outra vida que não tem nada a ver com essas mulheres, que não tem nada a ver com esses dons, com essas faculdades espirituais, com nada disso, que eu até ontem não sabia nada disso. Então eu caso com o Pietro e vou viver uma vida normal, né? O que é o normal daquele tempo era o quê? Eu vou me casar e vou viver eternamente na sombra daquele homem. Então, digamos que era dentro da perspectiva de negação dela, era o menos pior, né? E aí, o que acontece? Quando Ade vai aceitar o pedido de Pietro, né, por negação desses dons, ela tem a premonição sobre a morte da mãe dele e o avisa. Então, o que acontece? A Ade, ela é ela é um poço do que a gente chama hoje de mediunidade, né? Porque mostra ela tem muitas faculdades, né? Ela não só seria uma médium de uma faculdade espiritual, ela tem muitas coisas. Então aqui já entra a mulher oráculo, a mulher que prevê, tá? E aí a Ade, ela prevê essa questão da morte da mãe de Pietro e ela fica tão passada, porque é tão nítido, né? Ela enxerga de uma forma tão nítida que ela avisa para ele. Ela não explica como ela vê, ela só fala para ele. Nesse momento, o Pietro, alguma coisa ali de chocante naqueles olhares acontece. Porque até então, para Pietro, Ade era uma pobre menina acusada injustamente, rejeitada pela sociedade, que teve sua família, que foi retirada da sua família de uma forma brutal, enfim, tudo que vocês aí já sabem. Mas quando ela traz uma informação que ainda não aconteceu e fala para ele, tudo que nem era um medo para ele, porque ele nem acreditava ali que existiam bruxas, mas tudo que era medo, tudo que nunca foi nem medo porque ele não acreditava, acontece algo ali no olhar dele para ela, né, de tipo assim, do que você tá falando, né, tipo, como é que você sabe disso? Então, a partir dali, desse milésimo de segundo, dessa troca de olhar deles, existe Ade quer falar, ele quer questionar, mas a urgência do momento chama ele para um outro lugar. Então, esse desenrolar vai ser para os próximos vídeos, né? E aí a série termina, né, com a cena de Pietro correndo a cavalo lá, né, para achar a mãe, e Ade olhando para a água, para o poço que Pietro sempre pintava ali de vermelho para eles se encontrarem. E ela olha para as águas. E quem aparece como um reflexo, ao invés do rosto dela, quem aparece? A mãe, falando sobre o destino. Então, com aquela escolha que Ade fez de dizer para Pietro, automaticamente ela escolheu o destino dela, que é respeitar quem ela é, porque ela é a espiritualidade, ela é o dom dela, ela é a habilidade dela, ela é uma curandeira, ela é uma sabedora
uma detentora de um grande poder na qual ela precisa saber e escolher com consciência ele. Então, nesse momento a Adi, ela sente a raiva, né, de caramba, o meu destino é maior do que eu. E a minha mãe, que nesse momento eu não queria nem ver, que eu tô com raiva dela, é quem é a portadora dessa mensagem. Então a Adi, ela expressa uma raiva ali, ela joga ela quebra esse momento jogando uma pedra ali na água e tal. Mas é isso, né? Não tem como ser diferente, é o destino. E aí, deusas, é isso. Eu vou querer falar lá na frente sobre duas personagens, tá? Que é a Cesária e é a... Como que é o nome dela? No caso, ela é a parceira da Thebe, é a Leptis. Que é a mulher que tem a habilidade, é a guerreira, né, do clã. Ela tem a habilidade com as armas, tá? E eu vou entender como é que eu vou fazer isso. Se eu faço, né, nos vídeos, né, como já estão acontecendo, ou se eu faço à parte. Porque elas trazem informações profundas do campo do inconsciente que precisam vir à tona. Mas eu vou entender se eu faço isso como terapeuta ou como professora, de verdade, porque aqui eu estou ministrando, estou trazendo uma aula num círculo, mas se a gente for falar de uma forma terapêutica, eu vou fazer tipo vídeos extras, tá? E aí eu vou falar com vocês sobre o campo do inconsciente, como elas se refletem em mim e em vocês. E o quão é importante a gente resgatar elas duas. A gente abraçar a cesárea interna e a leptis interna, tá? E a gente vai entender o quão através delas, desse abraço, a gente vai conseguir se resgatar de uma forma completa. Porque não é fingindo que não enxerga a sua sombra que você vai alcançar a ascensão. É exatamente tendo a coragem de olhar para tuas sombras e resgatar esse pedaço ferido de você, que você vai inteira para esse movimento que ascensiona, que se eleva e que finalmente se encontra em unidade. Tá bom, deusa? Gratidão por ter vindo até aqui. Gratidão a nossas ancestrais. Amo e honro todas vocês. Gratidão por suas intuições, por seus acolhimentos e principalmente por suas forças entre nós, para que essas verdades venham à tona e que a gente possa ancorar essa verdadeira história em nós. Gratidão, gratidão, gratidão.